Olá, bom dia! Vamos estudar nossa lição? Que tem como título A Posteridade e o Nome dos Salvos. Isaías, capítulo 66, versos 22 e 24. Vamos então ler o que nos diz aqui na lição? Qual a esperança encontramos no verso 22 do capítulo 66 de Isaías. Neste verso que diz o seguinte, vamos ler? Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. O profeta Isaías, ele estava ali falando da criação de um novo céu, de uma nova terra, onde as coisas boas vão perdurar de forma perene para sempre, né? E o nosso nome, ele vai permanecer também para sempre. Olha que lindo! Viver em um lugar totalmente maravilhoso, esse lugar cheio de paz e com as pessoas transformadas, onde lá nós teremos a presença divina. Essa é uma esperança que vem nos falando nesse verso, que vai nos trazer muita felicidade a todos nós. Uma promessa de um mundo renovado, sem pecado, sem morte, nos faz assim glorificar a quem? A Deus. Então vocês já imaginaram? Lá nessa terra não haverá esquecimento, morte, enxerto, remoção, nem extermínio. Nós temos aqui uma promessa de vida eterna em um mundo renovado, sem pecado, sem morte, sem lágrimas, nenhum sofrimento. E tudo isso nós vamos atingir, sabe por quê? Porque isso só está se tornando possível porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para que eu e você tenhamos essa promessa da salvação. No verso 23, também tem uma pergunta aqui, do verso 23. Vamos ler primeiro o verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Muito bem. Aqui nós vamos ver que Isaías está falando, continuando, né, com a restauração da nova terra. Só que, vamos explicar o que era a festa da lua nova, né, e como isso era possível. Então, vamos lá. É um pouco difícil de explicar, mas eu acho que a gente consegue entender. Uma possível explicação é que as festas de lua nova eram festas completas de adoração e elas simbolizavam a renovação. No texto de Isaías, é mencionado lá no verso 23, é mencionado que era para completar o ciclo de adoração, tanto o ciclo semanal, que era o sábado, como também o ciclo mensal, que eram as festas da lua nova. Nesse cerimonial religioso dos hebreus, a festa da lua nova, ela ocorria sempre no início de cada mês. E ela era celebrada todos os meses do ano. Nós podemos ver isso lá em Números, o capítulo 28, versos 11 e 14. Então, era uma ocasião assim bem especial. Neles, eles tocavam as trombetas sagradas, eles ofereciam holocaustos, ofereciam ofertas de manjares ao Senhor, representando assim uma renovação de votos. Neste dia, o povo, ele assim como no sábado, eles abstinham-se de fazer qualquer atividade, tanto comercial como seculares. Amós 8:5 comenta sobre isso.
Assim, eles renovavam os votos e realizavam também uns banquetes bem especiais. E esses banquetes está mencionado lá no 1 Samuel, capítulo 20, verso 5, o 18, o 24, o 27 e também o 34, para você poder entender bem. E pelo menos algumas pessoas também acostumavam ir visitar os profetas, né? Não há nenhuma indicação de que, não há nenhuma indicação bíblica de que as festas da lua nova fossem dias assim legítimos de adoração à parte do sistema sacrificial. Por quê? O sábado, ele foi criado antes do sistema sacrificial. Se nós vermos lá em Gênesis, no capítulo 2, e os versos 2 e 3, nós vemos lá a criação do sábado, né? Portanto, embora o sábado tenha sido honrado também pelo sacrifício ritual, pelo sistema, aliás, pelo sistema ritual, o sistema não dependia do sábado. Ou seja, assim ele devia de continuar perpetuamente, ininterrupto, de sábado a sábado, mesmo no período de restauração até a nova terra. E sendo assim, quando eles falam que sejam esses dias de adoração, não era necessariamente o dia de sábado, né? Como o sábado que nós conhecemos, sábado semanal. Mas na nova terra, provavelmente, o que vem dizendo aqui na lição, que possivelmente vai haver uma conexão com o ciclo mensal da árvore da vida, conforme está lá em Apocalipse 22, verso 2, né? Mas, seja qualquer que for o ponto crucial, específico que Isaías falou lá no verso 23, o ponto crucial é que o povo de Deus irá adorar a Deus por toda a eternidade. E é isso que nos basta, adorarmos a Deus em toda a sua plenitude. E por que Isaías concluiu com a imagem negativa dos salvos olhando os cadáveres dos rebeldes destruídos por Deus? Esse verso é muito forte. Vamos ler? Verso 24 do capítulo 66. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Ai, que verso forte, né? E também bem estranho, né? Então, o que nós podemos entender aqui? Isaías, ele fez dois contrastes. Ou seja, ele falou para aquele tempo, ele estava falando para aqueles que estavam no exílio, o povo, eles estavam saindo do exílio e eles viam os cadáveres dos rebeldes, né? E também ele profetizou para o futuro, que vai ser os salvos vendo os ímpios mortos após o milênio. Isso foi para motivar, Isaías, quando escreveu isso, ele escreveu para motivar o povo a ser obediente, a prestar atenção nas advertências divinas. Ele mostrou que aqueles que não atenderam à ordem divina de salvação morrerão, como exemplo do quê? Da sua rebeldia, do seu desprezo pela graça divina. Para vivermos essa adoração de sábado a sábado e ainda termos a garantia de vida eterna, nós precisamos agora honrar ao Senhor e santificar o sábado em nossa vida. Isso, irmãos, é fundamental na nossa vida. Se nós queremos realmente estarmos com o nosso Deus, nós precisamos guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado, ele não destinava meramente ao povo de Israel, mas ele foi criado lá no Éden. Ele foi destinado a quê? A todas as pessoas do mundo todo. Ele foi tornado conhecido ao homem lá no Éden, e assim como os outros demais mandamentos. Então,
ele é imutável, a sua obrigatoriedade é imutável, irmãos. Dessa lei, o quarto mandamento é uma parte que declara que Cristo diz o seguinte: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio ou jamais passará o quê? Da lei, até que tudo se cumpra. Lá, Mateus 5, verso 18. Enquanto os céus, a terra durarem, o sábado, irmãos, ele vai continuar como sendo o sinal do poder do Deus Criador. E quando o Éden florescer, novamente vier para a terra nova, nós vamos também guardar o dia de sábado, o santo dia do Senhor. Vai ser o dia divino de repouso e será honrado por todos aqueles que estão debaixo do sol. E como diz, de um sábado a outro, os habitantes da terra glorificada irão adorar diante de mim, diz o Senhor. Quer promessa mais maravilhosa que essa? Você quer estar no céu? Então, não esqueça, o sábado é fundamental na nossa vida, que possamos guardá-lo de maneira que nós reconheçamos, quando vier os tempos do falso dia de adoração, nós temos a certeza que o selo do Deus vivo é o sábado. Obrigada por vocês estarem aqui. E essa é a penúltima lição desse trimestre. Eu gostaria que vocês não esquecessem, né? O irmão Francisco já falou, já alguns dias atrás, que nós temos que ter a nossa nova lição da Escola Sabatina. A nova lição, olha aqui, é essa daqui. E ela vem nos falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Que você tenha o seu alimento espiritual. São bênçãos a cada dia para cada um de nós. Amém.